A vida religiosa consagrada, desde o seu início, é constituída por mulheres e homens que optam pela vivência dos conselhos evangélicos, seguindo a Cristo pobre, humilde e crucificado. No Novo Testamento, vislumbramos a profetisa Ana e o velho Simeão, que dedicam totalmente suas vidas a Deus, servindo-lhe no templo. A principal motivação foi ver os religiosos e religiosas inseridos nos meios populares na periferia de São Luís, ali onde eu morava. Chamou minha atenção a força do amor daquelas pessoas que defendiam a causa dos mais necessitados, que lutavam pela sobrevivência, ajudando a reconstruir suas casas que eram derrubadas pela polícia, acudindo com a alimentação e também no processo de evangelização, no método do CEBI, das SEBs, conscientização da Associação de Moradores. Isso que me motivou a ingressar na vida consagrada, a defesa da vida em todas as circunstâncias e lugares, defender a vida. Eu, sendo um jovem presente na comunidade, atuante tanto na catequese como grupo de jovens e outros movimentos, outras pastorais, ali pude contemplar o testemunho dos missionários de Nossa Senhora da Salete, pude estar vendo aquele testemunho de vida e, de certa forma, aquilo me atraía, o olhar, a atenção e o desejo também de fazer parte. Mas me encantei cada vez mais quando eu pude conhecer a fundo sobre a vida religiosa consagrada. Foi essa alegria e esse preenchimento do meu interior que me fez optar então pela vida religiosa consagrada. Nesse contexto, o Espírito de Deus suscitou um novo modo de vida religiosa consagrada. As ordens mendicantes, com alguns deles itinerantes, que seguiram a ordem do Mestre. Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. São frutos dessa época as ordens franciscana e dominicana, representadas pelos seus fundadores respectivamente, São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão, companheiros de um legado, o retorno ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O meu chamado se dá a partir da minha vivência paroquial, da minha vivência eclesial. Então, no convívio com os jesuítas que assumiam a minha paróquia, eu senti esse chamado. Mas, na verdade, o que caracterizou o meu chamado foi esse encontro com a pessoa de Jesus, através dos retiros, através dos encontros, através da participação na vida ativa da igreja. Isso me marcou muito. E também a proposta que a companhia vivia ali na minha paróquia. Uma paróquia viva, uma paróquia com formação de lideranças, uma paróquia onde todos realmente se sentiam participativos. Isso me marcou bastante. A presença desses homens doados, alegres, comprometidos, que realmente queriam levar a proposta de Jesus Cristo a todos. E o encontro com eles me causou muitas energias positivas, tantas coisas boas. E assim eu decidi ser jesuíta. Sobre as motivações para eu ter optado pela vida religiosa consagrada, a única coisa que eu posso dizer é que eu respondi ao chamado de Jesus, porque particularmente nunca foi minha intenção optar, viver a vida religiosa. Algumas histórias são muito bonitas, né, de religiosas que desde criança ou desde a primeira comunhão já sentiam o chamado de Jesus, já queriam ser religiosas.
Eu, ao contrário, nunca senti isso de criança nem de adolescente. Pelo contrário, né? Sempre tive vontade de fugir, assim. Ver religiosa para mim era vontade de passar longe, de ir para o outro lado, de correr. É uma sensação assim que eu não sabia explicar, mas que hoje em dia eu vejo assim como um sinal claro de vocação. É bastante relevante o privilégio da pobreza conquistado por Clara de Assis, após o Quarto Concílio de Latrão, em 1216, que obrigava a aceitar a regra de São Bento como modelo de vida religiosa. No dia 9 de agosto de 1253, apesar da proibição pelo Concílio de Latrão, Clara consegue que sua forma de vida tivesse a aprovação papal. A regra de Clara tem o seu imensurável valor histórico dentro da vida consagrada feminina. É a primeira regra escrita por uma mulher e aprovada pela Igreja. Nascia assim um novo projeto de vida consagrada. Claro que também tivemos e temos em todas as fases da nossa vida momentos de frustração, momentos de dores, como por exemplo decepções diante da própria limitação, decepções diante da estrutura de uma congregação ou da própria igreja, frustrações em relação ao ideal apostólico que a gente almejou, acalentou e não conseguiu, e principalmente frustrações e dores diante dos próprios pecados, diante das próprias limitações, que estão sempre muito inerentes à nossa caminhada. Mas é claro que a vida religiosa tem os seus desafios também. E para mim, eu vejo que o desafio que me inquieta muitas vezes é quando eu sou transferida e aquilo que eu sonhei do novo, aquilo que foi realizado muitas vezes não tem uma continuidade. E eu vejo que é um desafio que aperta o coração. Mas ao mesmo tempo eu penso, não podemos nos deixar determinar por isso, porque é o recomeçar, é o perceber que a vida religiosa ela é feita de pessoas que deram passos significativos, que marcaram a história da nossa congregação, que fizeram com que essa chama do carisma continuasse. Então eu tenho sempre diante do desafio uma esperança de que esses passos vão fazer nova todas as coisas com o amor do coração de Jesus. A realidade social, política e cultural da Europa fez emergir um número cada vez maior de congregações religiosas femininas, com sua apostolicidade e especificidade, sejam nos hospitais, escolas, orfanatos, leprosários, santuários, missão a gentes, cuidar das crianças, viúvas e migrantes. E assim, atentas aos sinais dos tempos, responderam às necessidades mais urgentes de uma época. Na sequência, já no século XX, tendo uma de suas protagonistas, Chiara Lubich, com o Instituto Secular, que teve aos poucos grande aceitação na vida eclesial. E para mim, assim, a das primeiras frustrações foi essa de perceber essa vida religiosa distante da vida eclesial, da vida de base, das comunidades. Foi uma das minhas frustrações, porém, isso ao longo do tempo foi indo. As dores que eu senti foi muitas vezes por causa de uma instituição a gente dizer não a uma missão. Então isso para mim foi uma das dores. E dores também na vida comunitária, né? Depois de Manzinha, sofri muito com essas frustrações, também teve essas frustrações por pessoas que não optaram pela vida religiosa, mas que estavam na vida religiosa somente por um status de vida. Nós sabemos que as dores, as frustrações fazem parte da nossa vida.
Só que, às vezes, na vida religiosa, a gente multiplica essas frustrações e essas dores. E eu acredito muito que nós precisamos ainda investir muito mais nas relações fraternas, que é também um espaço de muitas dores, sobretudo porque muitas vezes não conseguimos compreender a alteridade das pessoas, a alteridade do outro, que a pessoa, a outra, é um ser sagrado. E é importante a gente olhar isso com cuidado. Atravessando os séculos, no Ocidente, os mosteiros inseridos no contexto feudal contribuíram para o cultivo da fé e também na construção da civilização ocidental através da ciência e tecnologia. Entre os séculos XI e XV, com o renascimento das cidades e do comércio e, consequentemente, com a desagregação do sistema feudal, incide sobre a Europa uma crise econômica, política e cultural que afeta profundamente a sociedade e a Igreja. Pois então, e veio aquele tempo bonito, né, do pós-concílio, em que todas as congregações foram chamadas a voltar às fontes, a estudar seus fundadores, a estudar a Bíblia. Nós, franciscanos e franciscanas, fomos chamados a estudar as fontes franciscanas. Que coisa boa! Que tempo bonito foi esse, né? E eu mergulhei nisso com muito gosto, com muito boa vontade mesmo, né? Participei da reforma das constituições. Aliás, quase foi. As constituições foram feitas, né? Porque a gente tinha um regulamento de normas, de regras, né? Então, as constituições foi um tempo muito bom de estudo, de aprofundamento, que eu estudei bastante, meditei muito. Isso renovou, revigorou a minha vocação. Também quero destacar que a vida religiosa me ofereceu muitas oportunidades de conhecer outras pessoas, de trabalhos. Eu sempre tive muito mais oportunidades e propostas que pudesse atender, tanto para estudar como também para trabalhar. Como irmão, tive a oportunidade de trabalhar em diversas obras educativas, em casas de formação, no Instituto, na América Latina, e conhecer muitas obras nossas em diversas partes do mundo. Também, para mim, sempre foi animador poder estar em sintonia com a vida religiosa. Isso certamente sempre me deu ânimo, coragem e muita luz para caminhar. É relevante destacar que as mulheres enfrentavam muitas dificuldades no que concerne a uma vida religiosa consagrada itinerante. Um exemplo é a experiência da Companhia das Virgens, fundada por Ângela de Médici. As Ursulinas, com o objetivo de cuidar da educação da juventude e desprovidas do hábito e do convento. Paulo V, com sua bula Aproximações Pastorais, exigiu que esse estilo de vida religiosa abdicasse da itinerância, obrigando-as à reclusão conventual. E essas alegrias são fundamentais para alimentar a nossa vida. A primeira alegria foi a alegria que eu experimentei logo ao concluir a minha primeira etapa de formação. Ao pronunciar os meus primeiros votos, eu fui enviada como missionária para a Amazônia. E essa alegria tem me alimentado até hoje. E como diz Gonzaguinho, ser uma eterna aprendiz da palavra de Deus. É essa minha grande alegria também, que me dá muita força, que me dá muito entusiasmo. E uma alegria inesquecível na minha vida
foi que toda a minha formação inicial, noviciado, juniorado, foi uma formação nos espaços intercongregacionais da CRB. E a outra grande alegria que não dá para esquecer foi ter trabalhado, ter contribuído para a mudança de colocar na presidência da República um operário. Essa alegria, uma alegria entusiasmante, uma alegria muito. É saber que eu sou uma mulher muito amada pelo Divino Criador e a forma como Ele me conduz com sabedoria. São tantas barreiras que eu já passei que eu vejo que realmente foi a mão de Deus que me conduziu. De ter uma família maravilhosa que me amou, que me cuidou, que me tornei essa mulher que sou hoje. Também pela minha congregação. Sou muito feliz pela congregação das Mensageiras do Amor Divino. Pela vida fraterna, né? A vida comunitária, ela é um verdadeiro tesouro escondido que precisa ser lapidado todos os dias, mas que tem suas riquezas culturais, que nos fortalece e que nos anima na fé. Também a oportunidade de poder estar com outras mulheres aqui na PAN, procurando trabalhar nossa autonomia e se motivar e dar as mãos juntas. Nos primeiros séculos, surgiu a experiência de viúvas e viúvos que se consagravam a serviço da comunidade. Muitas e muitos deles e delas deram o testemunho de uma vivência cristã radical, com o próprio sangue, ou seja, o martírio. É também conhecida a existência de cristãos e cristãs que, conduzidos e conduzidas pelo Espírito do Senhor, viveram ardentemente uma vida religiosa refugiada em Deus. E assim, na aridez do deserto, iniciaram de forma solidária e depois comunitária um novo estilo de vida cristã e de seguimento a Cristo. A vida religiosa, nesse tempo que já vivi, de fato traz grandes desafios. Viver os conselhos evangélicos, a pobreza, a obediência, a castidade e viver de forma integral dentro de uma comunidade, numa relação com pessoas diferentes, no modo de ser e pensar, de fato traz uma qualidade para a vida religiosa. Esses desafios humanos devem ser vistos e encarados por nós como presente de Deus. Nesses anos que já vivo esta opção de vida, tenho crescido a cada dia, aprendido a cada dia. A vida religiosa para mim é como um horizonte que se abre com várias possibilidades. É possível nesse tempo avaliar que sou feliz por ter feito esta opção de vida. Me sinto pleno e busco vivê-la pela via da beleza, contemplando a arte, contemplando a beleza de Deus nas suas criaturas, estudando, rezando e doando a minha vida na missão que a Igreja me apresenta. Eu sinto que não tem como separar luzes e sombras, aquilo que é desafio das alegrias. Na verdade, essas duas coisas elas caminham junto, na minha opinião. E eu acho que entender isso faz com que a minha vida consagrada tenha uma grande qualidade. Então, claro que eu estou falando assim em palavras breves, eu estou resumindo, mas eu posso dizer que a aceitação holística, eu me ver como um todo e me ver como um todo na minha comunidade, isso faz com que a minha qualidade de vida consagrada seja muito boa. Então, é claro, como eu disse, né, existem vários movimentos que eu tive que fazer, movimentos terapêuticos, movimentos espirituais, movimentos formativos, movimentos missionários, para que eu pudesse me encontrar. E em cada aspecto desse que eu estou falando, sempre tem as luzes e sombras. Então, eu acho que ver a realidade como um todo, isso faz com que eu tenha uma melhor qualidade de vida consagrada.
Eu gosto de repetir duas palavras que hoje qualificam ou sintetizam um pouco do processo, da caminhada que eu estou vivendo, né? Leveza e confiança. Porque quando eu era estudante de teologia, a gente aprendia muito isso, buscava entender muito isso, né? A gente precisa, dentro também da vida religiosa, buscar um pouco da leveza institucional, porque a gente tem que assumir responsabilidades grandes também nos trabalhos em que a gente está envolvido, né? E às vezes isso pesa, isso se torna estresse na nossa vida, mas a gente tem que viver essa leveza institucional e confiar também nos projetos de Deus para a nossa vida. Então, hoje eu vivo um momento assim de leveza e confiança, sabendo talvez equilibrar os meus projetos pessoais com os projetos institucionais também do lugar onde eu estou, né? Confiando no caminho de Deus também para a minha vida, né? E acreditando, tendo fé e esperança também para aquilo que Ele está nos conduzindo. No final do século XV e início do século XVI, surgiram as primeiras experiências de grupo de clérigos regulares que se reuniam para a oração, a celebração eucarística e os trabalhos nos hospitais, e não se caracterizavam como monges ou mendicantes. No século XVIII, tivemos a existência das primeiras congregações clericais, voltadas para a pregação popular, ou seja, as sociedades de vida apostólica. Eu tive a oportunidade, nesses anos de consagrado, de experimentar, né, o ano da vida consagrada, o trabalho pela instituição da vida consagrada aqui no Brasil, na CRB, a animação da vida religiosa no Regional de Curitiba, e participar de outros projetos visando a evangelização, visando o serviço ao povo de Deus. Então, acho que a vida consagrada ela tem um papel muito bonito, né, nessa árvore que são as vocações da vida da igreja, seja no testemunho do amor a Jesus Cristo, seja nessa dimensão da evangelização, do segmento como discípulos e missionários do Senhor. A minha vida religiosa hoje está de uma maneira que realmente eu me sinto muito mais feliz, porque agora eu percebo que a nossa consagração, né, a Deus e ao povo sofrido vai ter mais sentido quando eu entrar e viver e pisar no chão desse povo e viver essa igreja em saída, viver essa igreja que está incomodada porque não está bem com esse mundo como está. Mosaico de arte e beleza. Em tudo que é justo, bom e belo, nosso Deus continua a se revelar. É assim com a vida religiosa consagrada que numa igreja sinodal quer se ressignificar. A luz concentra e emite todas as cores. De Cristo nascem carismas e espiritualidades. O Espírito suscita em cada tempo e lugar famílias religiosas cheias de diversidade. Trata-se de uma grandiosa obra de arte, um imenso mosaico repleto de encanto e beleza, tendo herdado um passado glorioso, no aqui e agora enriquece a Igreja com a sua pobreza. Deseja continuar sendo relevante no interior da Igreja e também no mundo. Em tempos de superficialidade e artificialidade, dar testemunho de Cristo de um modo profundo. Nas periferias geográficas e existenciais, atuando na educação, saúde, promoção social, distribuindo sorrisos, abraços, palavras de esperança, apontando para o Cristo, que é a pedra fundamental. Permaneceremos no amor de Cristo, como deixou escrito
o evangelista João, com o Papa Francisco, nesta Igreja Sinodal, assumiremos a comunhão, a participação, a missão. Possa a Virgem Mãe Maria, com nossas fundadoras e fundadores, interceder por nós, consagradas e consagrados, para sermos em cada canto do amor semeadores.